Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Como as torrentes no Neguebe, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Esse salmo é um salmo pós-exílico. Significa dizer que é um salmo que foi escrito depois do exílio, que o povo de Deus viveu na Babilônia por 70 anos. O povo, com a sua idolatria e desobediência, receberam um juízo da parte do Senhor. Tiveram de sair de suas casas, perderam a sua terra e foram levados cativos como escravos para a Babilônia. Lá ficaram 70 anos. E depois, o Senhor os libertou, os trouxe de volta para Jerusalém, para Sião, o local da adoração daquele povo. Portanto, o poeta que escreveu essa letra de uma música, e todos os salmos são letras de músicas, o escritor deste salmo tinha em mente esse momento de retorno, de restauração daquele povo, daquela terra e daquele lugar. Portanto, o que está acontecendo aqui é, quando o povo saiu da Babilônia e foi andando pelo deserto até chegar em Jerusalém, disse o poeta que eles ficaram como quem sonha. Ou seja, parecia um sonho, porque depois de 70 anos como escravos, presos, sofrendo, apanhando, tendo que trabalhar sem receber às vezes nada, e sofrendo toda aquela pressão, principalmente religiosa e espiritual, daquele imperador louco, megalomaníaco, chamado Nabucodonosor. E aí então o povo é liberto, e quando está voltando para casa, vendo rios, pássaros, flores, e sem precisar trabalhar, e podendo caminhar, e parar, e descansar, e levantar, comer e beber água, aquilo parecia um sonho. É isso que o poeta está dizendo. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. É uma situação tão boa que você vive, que você olha e diz assim: me belisca, não é possível, parece um sonho. Era isso que tinha no coração daquele povo. A restauração que Deus está fazendo na nossa vida, parece que nós estamos sonhando de tão bom que é. E eles voltam para casa, e a boca deles se encheu de riso. E eles ficavam rindo à toa. Claro, depois de 70 anos de escravidão, agora você está livre, voltando para casa para reconstruir tudo. Você não para de rir. E a língua deles se encheu de júbilo, ou seja, eles foram cantando, eles foram dançando, eles foram rindo e passando por aqueles caminhos, voltando para casa muito alegres, muito felizes. Mas lá em Jerusalém, a situação que lhes esperava não era muito favorável.
porque tinha sido tudo destruído. Eles perderam tudo. Então era voltar para lá para reconstruir tudo novamente. E aí eles foram voltando, e eles estavam tão alegres, que entre as nações, ou seja, aqueles povos que eles iam atravessando até chegar lá em Jerusalém, os povos que moravam no caminho entre Jerusalém e a Babilônia, quando aquele povo que era enorme, foram 3 caravanas, num período de 100 anos aproximadamente, onde milhares e milhares de pessoas voltaram para casa com Esdras, Neemias e Zorobabel. Então, quando aquela multidão passava, rindo, cantando, dançando, felizes, entre as nações, ou seja, os povos que eram atravessados por eles, ficavam olhando e dizendo: o que aconteceu com esse povo? Por que eles riem tanto? Por que eles estão tão felizes? Por que eles estão tão bem, se eles estão voltando para casa e lá está tudo destruído? Então a conclusão que os povos chegaram, diz o verso de número 2, parte B: entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Ou seja, o povo que via eles passar, tão felizes, olhava e dizia: não é possível, o Deus deles deve ter feito alguma coisa muito boa para eles. E aí eles foram ouvindo, passava numa cidade, o povo falava: oh, o Deus deles fez alguma coisa muito boa para eles. E aí eles passavam em outra cidade, o povo olhava e: quanta alegria! Oh, quanta alegria! Mais de 1000 judeus voltando para casa. Grandes coisas o Deus deles deve ter feito por eles. E eles foram ouvindo, e aí no verso 3 o poeta registra: de tanto ouvir, eles se conscientizaram, se convenceram. Não é que é mesmo? E aí o verso diz: com efeito, ou seja, é verdade, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Sabe, queridos, a alegria, o sorriso no rosto, o júbilo nos lábios, é a melhor maneira de mostrar que o nosso Deus tem feito grandes coisas por nós. Quando eu olho para esse celeiro aqui cheio, quando eu vejo que no dia de hoje um culto intitulado Culto da Colheita, a colheita foi muito boa. Eu olho e vejo um país em crise, uma igreja num bairro de periferia, e eu conheço as suas necessidades, e sei o quão difícil tem sido nossa vida. E eu vejo que ainda assim, tem um povo com generosidade no coração, tem um povo que consegue sorrir, consegue dançar, consegue celebrar na presença de Deus. Eu concluo uma coisa: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Precisamos ficar alegres. Aleluia! Grandes coisas Ele fez por nós, tem feito por nós, continuará fazendo por nós. Aí você olha e diz: pastor, mas o pessoal quando voltou para lá tinha muito serviço, muito trabalho, tinha que reconstruir os muros, as casas, o templo. As plantações foram todas destruídas. Sim, esse povo tinha consciência disso. Por isso que o poeta diz: restaura, Senhor, a nossa sorte. Ou seja, Senhor, nos dá a bênção de reconstruir tudo rápido. Quando ele diz restaura a nossa sorte, como as torrentes no Negueb, talvez a sua tradução diga, como as correntes do sul. O que é que significa isso? Entre a Babilônia e Jerusalém, no meio do caminho, no deserto, tem um lugar chamado Negueb. Naquele lugar, extremamente deserto, você olha para os 4 cantos e só vê terra, areia e pedra. Uma vez por ano, e você pode pesquisar no YouTube, coloca lá, Rio
no Negueb. Tem no YouTube vários vídeos. É um fenômeno que acontece uma vez por ano. Uma tromba d'água, uma torrente, uma chuva repentina muito forte, cai lá em cima, num dos montes do deserto do Negueb, e desce pelos montes e escorre pelo vale e forma um grande rio. É a torrente do Negueb, ou as correntes do sul, porque é um território que fica ao sul da Palestina. Então aquele povo, passando ali, viu aquele fenômeno. Gente, como que pode, no meio do deserto, de repente corre um rio? Isso é um milagre de Deus. E aí o poeta, de maneira muito bela e sensível, olha para aquele rio e usa essa metáfora para fazer um pedido a Deus. E ele pede: Senhor, nós precisamos de uma restauração lá em Jerusalém, do jeito que o Senhor faz com esse rio. De uma hora para outra, surge um rio no deserto. Nós precisamos de uma restauração rápida, uma restauração potente, uma restauração milagrosa. Restaura, Senhor, a nossa sorte, mas restaura desse jeito assim, milagroso. E aí eles continuam a caminhada, e eles chegam em casa, e quando eles chegam lá está tudo destruído, e a restauração é lenta. Mas Deus toca no coração do rei da Pérsia, Ciro, e através deste homem ímpio, que Deus o chama de meu servo, ele patrocina a reconstrução do templo e dos muros, e a restauração acontece. Só que dinheiro não avança a plantação. O dinheiro pode até acelerar o processo de reconstrução física. Com dinheiro, os muros foram terminados mais rápido. Com o dinheiro da Pérsia, ou com os materiais que o rei doou, o templo foi reconstruído com mais rapidez. Mas a colheita, não tem dinheiro que acelera. Tem que plantar e esperar para colher. Não adianta abrir o buraco e jogar dinheiro junto com a semente, fechar, jogar água e falar: botei dinheiro, então amanhã já tem fruto. Não adianta. Tem que esperar o tempo certo. Então aquele povo começou a chorar, porque eles iam semeando, 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 voltavam para casa, no dia seguinte chegava lá, não tinha nada para colher. E aí o poeta percebe novamente a situação e de maneira muito bela coloca no papel: aquele que sai andando e chorando, mas não para de semear, no tempo certo, Deus dará a colheita. E aquele que foi semeando com lágrimas, voltará sorrindo com a colheita. Sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? E é só isso que eu vim falar com você nessa noite. Que as circunstâncias podem ser difíceis. A crise pode estar latente em nosso país, em nosso estado, em nossa cidade, em nosso bairro. A situação pode ser a mais adversa possível. Eu não vou parar de semear. Tem vezes que a gente semeia chorando. Tem vezes que a gente sai para semear e, com o coração partido, semeia. Mas eu não vou parar de semear, porque eu creio nesta palavra que diz que aqueles que semeiam com lágrimas, as lágrimas se tornam adubo para que a semeadura brote numa linda colheita. Você pode estar semeando em lágrimas, mas a Bíblia está dizendo para você que suas lágrimas regarão a sua semente e a sua colheita será abençoada. E quando você colher, um sorriso alcançará
os seus lábios. Vale a pena trabalhar para Deus. Vale a pena semear com Deus. Vale a pena fazermos tudo, ainda que chorando, para que o reino de Deus seja semeado. E como um grão de mostarda, que é a menor semente de todas, assim é o reino de Deus. Fazemos às vezes coisas tão pequenas, tão ínfimas, insignificantes, mas quando Deus abençoa, o pé de mostarda é a maior de todas as hortaliças. Portanto, meu irmão, não importa o tamanho da sua semente, não importa a quantidade de lágrimas que tem caído do seu rosto, o que importa é que se você continuar semeando, a sua colheita chegará. É Bíblia, é palavra de Deus. Amém. Amém. Aleluia.